Vamos lá, meu povo. Deus é bom. Amém? Vocês ainda continuam crendo nisso, que Deus é bom? Que bom, né? Dá até medo se vocês falarem o contrário, né? Tá bom? Então, vamos lá. Semana conversando com uma pessoa sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Uma coisa me surpreendeu tremendamente a vida desse homem. Teve algo que fez uma mudança de chave na vida dele. Qual dessas coisas você tem e que você não tem? O que vocês não têm? O que falta na vida de você? Volta lá. O que falta na vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gente, quem faz isso, ó, não é condenado em nada, está salvo, direto assim, não passa nem no trono. Ó, contra essas coisas, o quê? Não há lei, não há contraindicação. Isso aí você pode fazer o tempo que você quiser, o quanto você quiser. Mas o que você acha se você fala assim, eu não tenho isso? O que você não tem disso aí? O que vocês acham que falta em vocês? Às vezes eu gosto assim de ficar lendo assim, bem-aventurado aqueles que, os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Aí eu fico fazendo um checklist. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu preciso, isso aqui. Eu quando vejo essas listas, né, na Bíblia, eu sempre fico fazendo um checklist, né? Se eu tenho aquilo, se eu não tenho aquilo ali, tá? E aí, vocês têm esses negócios tudo aí, não? Quem aqui tem amor? Tudo bem? Amor, ok? Sem problema? Ninguém tem problema com falta de amor aqui? Vocês amam todo mundo mesmo? Tá tudo legal? Não tem problema com ninguém? Amém? Ok? Sem problema? Amor? Ok? De 0 a 10. Quanto? Ninguém abre o jogo mesmo, hein? Porque está sendo filmado, né? Então vamos lá. Alegria. Todo mundo é alegrinho? Está todo mundo alegrinho ou não? É alegrinho? Todo mundo é alegrinho? Todo mundo ri à toa? Todo mundo é feliz? Né? Aliás, essa musiquinha é até a musiquinha. Todo mundo está feliz, ok? Não é isso? É por causa da Xuxa esse negócio aí. É isso? Então, alegria. Todo mundo tem, ok? Paz. Paz, alguém tem falta de paz? Longanimidade, eu não sei se você sabe o que é. Semana passada nós falamos sobre isso. Hoje a gente vai falar de benignidade, bondade. Fé. Todo mundo tem fé, não tem nenhuma dúvida, nada. Mansidão. Temperança, domínio próprio. Tem? Todo mundo tem. Amém? Ok? Alguém tem falta de alguma dessas coisas? Você tem ou não tem? Todo mundo tem isso? Vamos lá, deixa eu perguntar agora. Agora eu vou pegar. Agora eu pego todo mundo. Todo mundo tem essas coisas, levanta a mão. Você tem, baixinha? Você tem tudo isso aí? Não, não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você tem. Tenho. Você tem tudo isso? Tenho, só precisa pôr em prática alguns. Mas você tem, você ganhou. Sim, ganhei. Ah, bom. É, mas parece que não, parece que você é tão boazinha, você é tranquila, é ou não? Às vezes, É só não pisar na onde? Não pisou no calo, tá tudo bem, é isso? Então, a gente tem tudo isso. Eu falei isso para essa pessoa essa semana, sobre paz. Eu falei para ele, cara, você é muito perturbado, cara. Você é perturbado demais, cara. Você vive assim, muito acelerado, né? Tem uns caras que tem... Você tá rindo por quê? Porque eu... Ah, é você? É. Né? Tem um povo meio perturbado, tem não? O cara vive assim, acelerado, fica com medo, preocupado, né? Com tudo, né? Então, é o que eu tenho falado. Vocês sabem qual que é a diferença entre medo e ansiedade? Quem pode dizer para mim
que é medo? O que é ansiedade? Medo é do passado? É. Ansiedade é futuro. Então vamos ver lá. Vamos tentar dizer o que é esse negócio aí. Alguém tem algum medo de algum bicho aqui? Tem? Medo do quê? Rato. Eu também, morro de medo de rato. Você está com medo de rato agora? Não, Por que você não está com medo de rato? tem nenhuma. E se eu falar para você que tem um rato lá fora? Aí, Eu não vou lá fora. você não vai lá fora. Por quê? O que você fica pensando? Se eu for lá, eu vou ver. E o que o rato vai fazer com você? Ai, vai me atazanar. Vai te atacar. Mas você tem certeza que tem um rato lá? Não, Não, por que você está achando que tem um rato lá? porque você falou. Porque eu falei, mas você acredita? Acredito. Olha aí. Mas você viu o rato? Não. Você sabe se o rato está lá? Não. Então, para você ter medo do rato, o que você deveria fazer? Tem que ver, né? Medo é algo que é real. Que é real. Você está de frente dele. Isso é medo. E a ansiedade é o que eu imagino. É aquilo que eu penso. Aquilo que acho que pode acontecer. Oi? Exatamente. Por quê? Existe uma coisa chamada real e verdade. Tá? O que é real? Aquilo que para mim é real. Mas é verdade? É real o que você está sentindo do medo do rato, de imaginar que esse rato vai fazer? É real, para você é. Mas eu estou dizendo para você, não fica assim. Não tem nada a ver você ficar assim. O rato não está aqui. Por que você está assim? Porque a verdade é que o rato não está aqui. Então, quando eu vou viajar, eu sou um cara extremamente ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa. E para controlar a minha ansiedade, eu tenho que ter as coisas sob controle. Eu tenho que controlar todas as coisas. Porque uma vez que eu tenho o controle delas, o meu nível de ansiedade baixa. Aí, às vezes, a Marli chega para mim, nossa, por que você é tão ansioso? Eu falo, porque eu gosto. Então, uma coisa que eu gosto é ser ansioso, sabe? Adoro. Eu amo ser ansioso, eu amo assim, ficar preocupado. Se tem uma coisa que, nossa, eu gosto de ficar sem dormir. Eu amo ficar sem dormir, porque eu tenho que resolver alguma coisa. Nossa, eu gosto demais, assim, eu gosto demais de ser ansioso. O que a palavra de Deus diz? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele... Então, mas vai que ele não cuida. Aí vem a ansiedade. Então, qual é o nosso problema? Se a gente não... Esse versículo deveria estar estampado na casa de todo mundo. Porque nós ganhamos isso. Quando eu recebo Cristo na minha vida, o Espírito Santo, Ele dá para mim o fruto do Espírito. Porque se Ele não der, eu não consigo viver a vida cristã. Quem aqui é recém-convertido, ou tão convertido há pouco tempo, que a família olhou para você e falou, nossa, como você mudou? Alguém tem isso aí? É. Tem mais alguém assim que a família olhou assim e falou, nossa, você mudou tanto. Muda direto. Então, tem alguém aqui que fala assim, olha, minha vida era assim e agora todo mundo está dizendo, nossa, você está diferente. Não é que você mudou nada, né? Você também não mudou nada. Mudei bastante. Mudou bastante. Quando o povo te olha e fala o seguinte, o que aconteceu com você? Foi Cristo, né? Foi Cristo, mas por que Ele te deu isso? Então, a primeira base da fé do Espírito Santo é amor. Cristão é reconhecido como amor. Quando acontecem esses escândalos de pastor, de crente, por que isso choca todo mundo? Por que isso vai para a internet? Exatamente, mas chama atenção de que forma? O que eles querem fazer? O que eles querem mostrar? Que é mentira o que a gente crê, que a gente é falso, que a gente é mentiroso, que a gente não ama coisíssima nenhuma, que a gente é errado como todo mundo é errado.
É isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que não houve o que na nossa vida? Transformação. Que você é mentiroso. Porque você agora incomoda as pessoas. Você incomoda com a sua maneira de ser. Você incomoda porque você ama. Você incomoda porque você não quer mais fazer coisa errada. Quer ver uma coisa aí? Vocês que bebiam aí. Quem que bebia aí? Olha aí, bebia. Hoje as pessoas chamam você mais para beber? Não, por quê? E hoje eles falam que vocês são o quê? O que eles falam que você é? Sem graça e chato. Porque o legal era o quê? Beber. Exatamente, porque estava todo mundo se destruindo. Enquanto está todo mundo se destruindo, é legal. Agora, quando tem um cara ali que fala, não, isso aqui está destruindo, pô, você é chato. Porque agora você começa a condenar ele. Então a gente se reúne aqui todo mundo junto. Gente, vamos fazer um ato aqui para enganar tal pessoa? Aí você fala, não, eu não faço isso. O que você é? Chato. Vamos fazer um ato agora aqui que vai unir a gente e vai levar a gente a fazer tal coisa. E aí, um de vocês diz, não, eu não faço isso. Quem era o chato da faculdade? Da minha turma? O pastor. Então, vamos faltar? Não vou, não. Vou, não. Vamos fazer greve? Estou fora. Não tem motivo. Vamos fazer uma rifa para arrecadar dinheiro para a formatura. Sabe o que era a rifa? Uma noite no motel. Com coquetel, com tudo. Aí quando chegava em mim, eles pulavam. Então você se torna chato. Alegria, gente. Alegria é uma base para a fé, para tudo na vida. A gente tem que ser alegre. Cristão que não é alegre, ele é doente. Ele precisa de tratamento, precisa de ajuda. Cristão que não é alegre, ele tem um problema na vida. Outra coisa. Paz. Eu não entendo assim... Não sei, eu não gosto. Você gosta de confusão? Você gosta de briga? Tá vendo? Eu não sei, eu acho... Eu não acho legal. O que vocês acham? O que vocês acham de uma casa assim que todo dia tem briga, tem discussão, né, gritando? Mas de você pode falar. Não, de você pode falar. Só não pode ser da sua família e de Deus. Ah, bom. Que bom. Você sai um pouquinho? E aí você tem coragem. Eu não vou deixar nem você falar no microfone, porque está estragando minha aula aqui. Não vai falar essas coisas aqui não. Você não sai um pouquinho, você só sai um pouquinho. Aí você volta. Tá bom? Então a partir de agora você não vai sair um poucão. Você só vai sair o quê? Você só vai sair o quê? Um pouquinho. Ou um pocão? Não, eu não vou sair, eu vou ficar na minha. Ah, bom. Isso é bom, fica na sua. Tá? Outro problema que a gente tem. A igreja, se tem uma coisa que na igreja é complicada, é longanimidade, né? Não. Comer, longanimidade. Está lá na Bíblia, a gente não sabe. O que é longanimidade? Quer ver o que é longanimidade? Vem cá, ô pequenininha. Não, lá atrás. Vem cá. Ó, vocês vão entender o que é longanimidade. Olha, amiga.
O sonho da amiga é o quê? Ó, o sonho da nossa amiga, o que é? Aline. Fazer medicina. Fazer medicina. Sempre foi esse. Sempre foi. Prestou, não conseguiu. Eu fiz Enem, não deu certo. E aí um dia eu falei para ela, olha, tem um negócio aí que dá certo aí. O que era? Ir pra fora, tentar fazer na Argentina. Na Argentina. Aí apresentei um povo aí, ela foi atrás. E aí? Conseguiu? Sim, deu certo. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai pra lá. Faz quanto tempo que você está procurando? Você está fazendo um processo? 1 ano. 1 ano. Desde o ano passado. Então ela ia o ano passado, acabou não dando certo, depois tentou de novo, não deu certo. E agora está tudo certo para quando? Janeiro do ano que vem. Janeiro de 2027. Desistiu? Não, O que Deus te falou nesse período todo? eu tinha que ter paciência. Eu não estava pronta ainda. E você está com muita raiva. Não, eu entendi. Olha aí, ó, é esse sorriso, gente. Ela fala assim, sorrindo. O tempo todo é isso aí. Né? Então agora está tudo certo. Vai para onde? Vou pra Buenos Aires. Ai, ai. Espero que perca, mas vai embora. Tá bom. Ela está num processo. E estava tudo certo, acabou, a prova não deu certo, depois teve que trocar do agente. E aí Deus, nesse período todo, foi dizendo para ela, vai se preparando. Isso é longanimidade. Então ela ficou em casa chorando porque não deu certo. Não, falei, Aline, começa a fazer um curso de espanhol. Então ela já adiantou muita coisa, porque ela já vai chegar lá e já vai prestar a prova. Aline, levanta toda a documentação. Aline, conhece as pessoas aqui da igreja que já estão lá. Ah, você está entendendo? Então, longanimidade é saber esperar, mas esperar fazendo alguma coisa. Então, a gente é longânimo. Então, é essa capacidade de saber que Deus está sob controle, mas que eu também estou fazendo o quê? A minha parte. Tá? Agora nós vamos ver o que é benignidade. O que é benignidade e bondade? Não são duas coisas que são muito parecidas? O que é bondade e o que é benignidade? A gente vai ficar aqui até amanhã. O que é benignidade? A senhora é benigna ou a senhora é bondosa? A senhora. Às vezes você é bondosa. Com o teu marido você é bondosa? Você melhorou com ele? Eu sou pastor, eu sou uma pessoa muito boa para ele. Se eu não fosse boa, ó, vou falar uma coisa para você, se eu não fosse boa para ele, se ele tivesse uma mulher ruim, já tinha largado ele. Foi. É, a senhora é boa mesmo. Só. A senhora acha? Cuido da casa. É, ele só não vem para a igreja. Trabalho fora, cuido, ajudo ele. É, ele só não vem na igreja. Ele só não vem na igreja, ele só precisa vir para a igreja. Só isso. Ele só precisa... Ó, já começou. O que mais? Não, ele nem precisa vir para a igreja, ele precisa reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida. Amém. É, então tá bom. O que é benigno e o que é bondoso? Eu posso ser bondoso sem ser benigno? Ou eu posso ser benigno sem ser bondoso? Eu tenho uma irmã que ela é benigna, mas ela é horrível como bondosa. E tem gente que é muito bondoso, mas não é benigno. Então, benignidade é a prática da bondade. É a prática da bondade. Tem gente que tira a roupa do corpo e te dá. Mas se você falar para ela bom dia, ela fala, por que bom dia? Poxa, eu queria falar, eu não quero falar com você.
Mas ele é o primeiro a o quê? Pegar as coisas e contribuir. Então, o que ele é? Benigno. O que ele não é? Bondoso. Tem gente que é bondoso e que não é benigno? Nossa, fulano é tão boazinha. Nossa, fulano, nossa, que amor, que doce. Pede para ela um quilo de açúcar. Pede para ela. Pede para ela um favor. Pede para ela um dinheiro emprestado. Pede para ela sair da casa dela e dar carona para alguém. Vocês conhecem gente assim ou não? Ou só eu que conheço? Só na minha família que tem gente assim. Faz sentido isso para vocês? Então tem gente aqui que é um amor, que abraça todo mundo, mas aí que tá, irmãos, sábado a gente vai fazer um mutirão, a gente vai limpar a igreja. O meu nervo asiático, né? Então tem um monte de gente assim que está aqui, que canta, que louva, que ri, né? Não tem nenhum músico aqui. Os músicos são muito assim, né? Eles são assim, os músicos são levitas. Ah, tem uma aqui. São levitas. Por que músico é levita? Porque ele levita. Ele não carrega a caixa. Ele não coloca microfone no lugar. Ele lê. O que ele faz? Levita. Eu sou um... Oi? É prestativo. Esse é um diferente. O que a gente acontece muitas vezes aqui é exatamente isso. Quando a gente sobe, às vezes não está organizado, microfone quebrado. Não estou dizendo que são todos. Mas um dos grandes problemas hoje, dentro da igreja, é essa questão do zelo e do cuidado. Quer ver? Júnior está lá. Júnior, qual é a grande dificuldade hoje que a gente tem com os músicos em termos de ensino para eles? É a questão do quê? Cuidado. Cuidado das coisas. E principalmente porque a gente tem uma cultura dentro de igreja do quê? De que é público. Diferente do Roberto. Então, uma coisa aqui que vocês olham aqui dentro da igreja. Tudo aqui está na ordem? Está organizado? Olha lá em cima. Se tem uma coisa que cobra eles, eu cobro. Como que é? Sobe lá. Está tudo limpo, está tudo organizado. Por quê? Porque isso aqui é do meu Deus. Cada real que entra aqui dentro. Vocês veem eu deixando criança correr aqui em cima? Pulando aqui em cima? Vocês sabem a quantidade de tomadas que tem aqui dentro? Cabo. Oi? Exatamente, aqui pode ficar. Entendendo? O que você não pode fazer é isso aqui, ó. É puxar isso aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso aí. O que é ser benigno e o que é ser bondoso. Às vezes o teu discurso é um discurso do que de bondade. Mas essa tua bondade se transformou o quê? Em benignidade. Se transformou em benignidade. Tem uma ação de benignidade ou de proveito? Pensar aqui na Maria José. Maria José teve que andar muitos anos, muito tempo com o filho, pegando ônibus, trem, vindo de Cajamar para poder trazer o filho para cá. As pessoas diziam o que para você? Em termos de bondade
E em termos de ação, elas ajudavam ou elas eram a maior parte das pessoas eram bondosas ou eram benignas? Viam eu vindo, tinha carro, às vezes estava saindo para poder vir também, mas não oferecia carona. Mesmo vendo você precisando, sabendo, mas diziam o que para você? Nossa, Maria, que dificuldade. Não chegava a falar nada, só perguntava para onde você está indo, como se não soubesse. Nós cristãos somos mais benignos do que os espíritas? Que os espíritas são, na maioria das vezes. E por que eles são benignos? Por que os espíritas são benignos? Mas por que eles fazem isso? Oi? Oi? Acredita que a bondade deles vai levar para o céu. A benignidade deles vão levar eles Para o céu. Eles estão errados, mas eles estão errados na ação deles? Estou sendo benigno porque eu vou vir de novo e eu não quero vir comer esse mendigo. Eu quero vir num outro nível. Então, a benignidade no Espiritismo é uma prática que é religiosa. Ou seja, eu tenho que praticar as boas obras para ser salvo. Ou seja, eu nasci com karma e eu preciso aliviar esse meu karma. E a forma como eu alivio esse karma, esse sofrimento meu, é praticando o quê? As boas obras. Aí eu faço as boas obras com o objetivo de ajudar, ok? Então, se eu fizer as boas obras para te ajudar, e você veio na terra como um mendigo para você pagar, se eu fizer isso para você, eu estou te ajudando? Eu estou te ajudando? Porque se ele veio para pagar e eu alivio a carga dele, Não é você que está pagando, não é? eu evoluo. E aí eu faço ele voltar de novo, porque ele não pagou, porque eu adotei ele, cuidei dele. Agora, por outro lado, o que a gente faz? Vamos ver lá Tiago, no capítulo 3. Cadê meu celular? Capítulo 2, perdão, vamos lá. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, diz assim. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto? Em acepção de pessoas. Continua. Vai passando para mim. 2. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, o verso 3. E atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aqui em pé, ou senta-te embaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis distinção dentre vós mesmos e não fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu
Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu os que amam. Mas vós desonraste o pobre. Porventura, não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e fazeis o bem. Mas se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei. Verso 17. Vamos pegar agora 14 em diante. 2,14 em diante. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A fé pode salvá-lo? Mas que não tem obras? Não, tem que ter obra, obra salva. Então, mas aí que está dizendo. Você tem fé e não tem obras? O que está dizendo aí, gente? Os espíritas estão errados? Onde que os espíritas estão errados ao nosso ponto de vista? Porque eles acham que é as obras que salvam. Para nós, quem que salva é a fé. Se eu tenho fé, como é que eu não ajudo alguém? Se eu tenho fé, por que eu faço acepção de pessoas? O que vocês acham de um culto, de uma igreja ter uma ala VIP? Tem ala VIP. E você paga para poder sentar na frente, dentro de uma igreja. E foi o senhor que levava ainda por cima, não foi? Era o senhor que levava a pessoa lá na VIP, não era? O senhor estava fazendo assim por quê? Não era o senhor que reservava a VIP dentro da igreja, para a pessoa sentar? No estacionamento tinha área VIP? Ah, no estacionamento tinha área VIP. Começava lá. E credencial falso ainda por cima. Então, que fé que é a nossa? Nós temos hoje 3 Lar Batista, e na convenção teve um Varela, que foi um garoto que chegou no Lar Batista com 7 anos. Foi criado no Lar Batista, e ele foi diretor, acho que do Banco do Brasil. Casado, hoje muito grato, 60 anos, está servindo ao reino. Foi criado no lar de Núbia Paulista. Nós temos um lar de idosos, de avós. Nós temos quase 1.500 casas de atendimento, fazemos quase 1.500 atendimentos de crianças em situação de risco. Nós temos a Cristolândia. Nós temos. Então, que fé que é essa? Que fé que é essa que eu não divido? Que eu vejo a dor e vejo o sofrimento e não divido o que eu tenho. Não, mas eu sou salvo. Eu sou bondoso, não sou só bondoso, eu não digo bom dia, eu não canto, eu não vou na igreja. Eu sou o quê? Bondoso. O que eu não sou? Benigno. É isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que as duas coisas têm que haver. Tem que haver bondade e benignidade. Porque a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Porque a benignidade do Senhor me seguirá todos os dias. Vamos continuar lendo, verso 15, diz assim, 2,15. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes vão dar as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vamos parar aqui. Qual é hoje a grande dificuldade da igreja?
posso falar uma coisa com toda sinceridade para os irmãos? Todas as pessoas que nós fizemos isso aqui dentro não ficaram. Nós mobiliamos casa. Nós arrumamos emprego. Temos tudo. Vocês já viram alguma igreja batista, presbiteriana, em favela? Quem que está nas comunidades? Quem que está nas favelas? Quais são as igrejas que estão lá? Quais são? Oi? As neopentecostais. Por que as neopentecostais dão certo lá e nós não damos? Sabe? Aproximação direta ao público de baixa renda. Sabe por que a gente não dá certo? Porque a gente faz isso. Ó. A gente dá tudo. A gente humilha as pessoas. As pessoas que estão lá, as neopentecostais dão um terno, gravata, um microfone e fazem eles pregar. Eles são obreiros. Eles têm que entregar dízimo, têm que entregar oferta. Eles são tratados como iguais. E aqui, quando a gente chega e faz isso aqui, sem saber da necessidade, julgando que a pessoa precisa, a gente acaba com essa pessoa. Ela se sente o quê? Extremamente humilhada aqui dentro, porque ela quer contribuir. Nós devemos fazer isso, devemos fazer. Mas devemos fazer quando essa pessoa sente essa necessidade e ela se abre. E não quando a gente julga. Porque quando a gente faz isso, julgando os outros, a gente está dizendo que aquela pessoa não pode estar aqui com a gente. Então a gente dá a roupa que sobra para a gente, para ela vir no culto. E aí nós temos alguns, famílias profissionais que fazem isso em igrejas. E já tivemos algumas dificuldades. No sentido de ajudar e a pessoa dizer, não, mas eu não como isso. Ah, não, eu não quero isso. E ela acostumou fazer isso. Uma coisa que a nossa igreja faz e não deixa de fazer, está aqui o Ari e o conselho sabe. Precisou de remédio. Precisou de comida. Nós vamos ajudar. Remédio, comida, médico, nós vamos ajudar. Aluguel, luz, água. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que fazer com todo mundo. Isso é uma responsabilidade da família. A família tem que cuidar. Isso é um cuidado da família. Porque a partir do momento que a igreja começar a fazer isso, nós temos que fazer isso para todo mundo. Nossos acampamentos, nossos projetos, todo mundo vai. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir. Quanto que custa? 150? Quanto que você pode pagar, querido? Quanto que desses 150 você pode pagar? Posso pagar 10. Você vai, mas você pagou. Você não ganhou. Você pagou. Teu filho está indo porque ele pagou como todo mundo pagou, porque cada um pagou com quanto podia pagar. Qual é o maior dízimo da nossa igreja? Vocês sabem que eu não olho isso? Eu não quero ver isso. Eu não entro lá e pego a lista de quem contribui. Eu não sei quem contribui, quem nem contribui. Sabe por quê? Eu quero subir ali tranquilo. Eu quero tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu não quero tratar fulano, porque fulano dá um dízimo alto. Aliás, dízimo é 10%. O meu 10% e o seu 10% é igual. É igual. Porque cada um contribuiu com aquilo que podia contribuir. É essa a diferença da igreja de Cristo, onde todos são tratados de forma iguais, mas quando há necessidade, nós vamos estar atentos. E se tem uma coisa que essa igreja ela é generosa, extremamente generosa com quem é generoso, com quem é verdadeiro, com quem é transparente. Nós somos extremamente generosos. Nós nunca deixamos de ajudar ninguém que abriu o coração com a gente, explicou como que era e que viveu. Nós temos até uma família aqui,
que eu tive até que pedir perdão. Pessoas muito dignas e tinham um estabelecimento e infelizmente o estabelecimento não deu certo. Eles chegaram a falir, foram morar com os pais. E quando eles tinham esse estabelecimento, eles colocaram os pais como fiadores. E eles pegaram a casa do pai, que morava há mais de 50 anos, que ele construiu, e a casa foi para leilão e tiveram que perder a casa. Foram morar de aluguel. A igreja se mobilizou, quis ajudar esse irmão no sentido de abrir uma empresa, né? Ele cozinhava muito bem e a gente ajudou muito. Mas naquele momento a gente foi muito duro com ele, porque viu a situação do pai e da mãe. São idosos, como é que você faz isso com seu pai, com sua mãe? Fomos duros. Mas esse homem, essa mulher honraram, voltaram a trabalhar. Ele foi ser motorista. Um empresário, dono de padaria, dono dos lugares aqui de piso e revestimento. Se afastaram da igreja. 4 meses atrás, 6 meses atrás, ele me ligou. Pastor, o senhor vem aqui orar na minha empresa? Empresa? Que empresa? O senhor vem aqui orar? Vou sim. Eles começaram a vir, fiquei feliz deles voltarem. E ele falou, tem uma empresa de frete, de entrega. Eu falei, deve ser uma van, sei lá, um Fiorino. Fui lá. Quando eu cheguei lá, eu não achei. Passei umas 2 vezes, eu falei, mas fulano, onde que é? Ele falou, é aqui na esquina, eu estou aqui na porta. Quando eu olhei, ele estava na porta. Um galpão enorme. Eu falei, que negócio é esse? Eu entrei, grande depósito. Aí ele me contou a história. O meu funcionário, na época, ele era entregador. Quando eu saí, ele continuou na empresa, porque meu sócio passou a perna em mim, eu perdi tudo. E ele continuou entregando. E aí, ele começou a pegar de outras lojas para entregar. E aí, ele começou a levar para o fundo da casa dele. E aí, a casa dele virou um depósito. Ficou muito grande, aí não conseguia mais lá. Ele alugou um depósito. Aqui pediram o depósito, ele foi para Campo Limpo, grande, já estava enorme, ele tinha que trabalhar à noite, dia, ele, o filho. E aí, ele chamou. Esse irmão falou, você pode administrar para mim? E aí ele falou o seguinte para ele, só tem uma coisa, eu não quero que você seja meu funcionário, eu quero que você seja meu sócio. O cara falou, mas eu não tenho dinheiro. Não estou pedindo dinheiro, eu quero que você seja meu sócio, 50% da minha empresa é tua. Eu falei, mas como, cara? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Não aceito. E foi para casa. Aí ele, como ele trabalhava com a esposa desse irmão, ele chegou, fala para ele que eu só aceito ele lá se ele for meu sócio. E aí esse irmão aceitou ser sócio. Sabe quem que é o sócio dele? O que criou tudo isso? Eu fui lá na empresa. Os funcionários dele, ex-drogado, ex-presidiários. Esse homem pega uma carreta. Primeiro ele levou uma caminhonete de produtos de roupa para o Vale do Jequitinhonha. Todo ano ele monta uma carreta e leva para o Vale do Jequitinhonha. Crente. Xuxa. Sabe o que eles vão fazer agora no nosso arraiá? Ele vai montar uma barraca de cocada e maçã do amor. Sabe essas cocadas que tem nas festas aí de Parque da Uva, festa italiana? É dele. É ele que faz aquelas cocadas. Eu fiquei chateado porque ele deu umas 10 cocadas pra gente. Vai dar cocada depois que eu começo a usar monjaro. Por que não deu antes? Né? Tinha ter dado antes, né? Agora não dá para comer. Eu tive que pegar a cocada e dar para todo mundo da igreja. Né? Cocada boa demais. Mas era um homem benigno. A gente ouve histórias aqui de gente que tem tão pouco de vídeo que tem. Que abençoa. Né? Que dá, que
que tem esse dom dessa liberalidade. Então, eu não posso dizer, né? A gente estava com o pedreiro aqui, e o pedreiro veio no mês de junho, você imagina, veio do Maranhão com 2 crianças. Não tinha blusa, não tinha roupa. O primeiro dia que eu cheguei, o moleque estava batendo, né? A gente já falou, vai lá no bazar, pega lá a roupa que você quiser, pega a roupa que você precisa. Aí chegamos em casa, a gente ganhou um cobertor lá, bonito, um negócio bonito, grande. Falei, você vai usar esse trem? Não, não vamos usar, vamos levar lá para eles. Estou falando isso porque eu sou bom, nada disso, porque não dá, você não consegue ver alguém passando uma dificuldade. E quando nós mudamos para cá, eu e a Marli, né, amiga, você sabe bem o que é isso. A gente veio de Guaíra, a gente veio de Franca. A gente não tinha cobertor, porque lá não faz esse frio que faz aqui. A gente dormia os 4 numa cama assim, tudo com frio. Aí tinha uma irmã da igreja, ela falou, vem cá, Marli, vamos no Carrefour. Ela foi lá e falou, pega os cobertores que vocês precisam. Pega o cobertor que vocês precisam. Então, da mesma forma como a gente foi abençoado, eu vou abençoar. Quer ver uma coisa? A gente não nasce com essa capacidade. Quando você faz uma campanha lá na tua empresa, tá, nós vamos arrecadar, vamos fazer uma vaquinha para ajudar fulano que vai casar, ou vamos ajudar a fazer uma vaquinha, fulano bateu o carro, ou vamos fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar remédio para alguém. Todo mundo contribui? Não. Todo mundo contribui ou não contribui? Quem não contribui, o que é? O que é o cara que não contribui? O que você fala que esse cara é? Você fala que ele é o quê? Mão de vaca. Você conhece a vida dele? Como é que você está falando mal dos outros? Você fica falando que o cara é mão de vaca? O que o cara é, Preta? O cara não ajuda, não contribui. Não quer ajudar. O que ele é? Fala mal dos outros. Vamos falar mal dos outros. O que ele é? O que ele é? Oi? Egoísta, avarento, não é? Você sabia que essa pessoa não aprendeu a contribuir? Quando a gente faz, às vezes, aqui uma campanha, vamos lá ver as crianças, vamos no orfanato. Depois que a gente sai, o que a gente fala? Quem foi que ganhou? Quem saiu? Quem que ganhou ali? Fomos nós que fomos. Fomos nós que ganhamos. Mas a gente precisa ensinar a fazer isso. A gente precisa ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Então a gente ensina os nossos filhos desde pequeno. Vocês vão comprar uma roupa nova, vai entrar uma roupa nova nesse guarda-roupa, tem que sair uma velha. Vai ter que sair uma velha. Porque não vai caber. Vai comprar um sapato novo, tira o velho. Tira o velho. Então tem um monte de coisa ali que você não usa mais. Então isso o que é? Benignidade. Então não adianta eu ter fé se a minha fé não tem prática. Não tem prática. Bondade e benignidade. Vamos pensar naquele jovem rico? Aquele jovem rico, ele era bom ou ele era benigno? Quando o Senhor Jesus pergunta para ele, né, que ele pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Conhece os mandamentos? O que ele diz? Conheço. E pratico desde quando? Desde a minha mocidade. Não é isso? Então, o que aquele jovem rico fazia? Ele obedecia pai e mãe, ele ia ao culto, ele dava dízimo e oferta. Aí Jesus olha para ele e fala o que para ele? Vai, vende tudo que tem. Vamos ver lá, Marcos capítulo 10.
verso 17 em diante, Marcos 10, 17 em diante, diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O que ele respondeu? O que ele respondeu? Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde... Esse cara é um cara bom? Você queria que ele casasse com a tua filha? Eu queria. É um cara show de bola, um cara muito bom. E aí, vamos ver o verso 21? E Jesus, olhando para ele, falou, amou e lhe diz, falta-te uma coisa. O quê? O que foi? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. O que aconteceu com ele no verso 22? Ele, contrariado com essa palavra, o que fez? Por quê? Possuía muitas propriedades. Qual é o problema dele? Verso 21. Eu ia ficar muito feliz se Jesus falasse isso para mim. Falta uma coisa só em você. E me falta tanta coisa, gente. Jesus olhou para ele e falou o quê? Você quer tirar 10? Só falta uma coisa para você tirar 10. Oi? Tá 9. Só falta um. Só falta um. E o que ele fez? Porque o que ele era? Bondoso. O que ele não era? Benigno. Não tinha benignidade. Amém? Alguma pergunta? Dúvidas? Crises? Amigos? Amigos? Por que quando a pessoa é boa e benigna, sofre? Porque ela é boa e benigna. Porque ela vê a dor do outro. Ou às vezes ela se acha boa e benigna. Ah, então ela não é boa nem benigna. Você fez a pergunta se ela é boa e benigna e sofre. Sofre por quê? Porque você não consegue ver a dor do outro. Né? Às vezes eu fico bronco com a minha esposa. Eu falo, mas o que você tem a ver com isso? Ela fala, vai. Mas bem. E ela já vai falando assim, não, você vai dar. Não vou dar não. Não vai dar sim. Você vai dar sim, porque você tem. Você tem. Você não vai dar o que você não tem. Você vai dar sim. Ela é assim. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ensine a viver assim, Pai. A ter amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Nos ensine, Deus, a praticar essa bondade que o Senhor tem conosco. Que a nossa vida seja uma prática dessa benignidade, Pai. Nós agradecemos por tudo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Um bom dia com Deus.